dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos estar vendo conteúdo de matemática financeira, né? O conteúdo aí do terceiro ano do ensino médio. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a porcentagem, né? Descontos e aumentos sucessivos também. E um pouquinho também de lucro e prejuízo. Então, para iniciar, vou trazer essa situação problema para vocês, ó. Qual a melhor opção de compra de uma TV de 42 polegadas, levando em conta que você tem esse dinheiro, né, para comprar e poderá aplicar com rendimento de 1% ao mês? Aí você tem as opções, né? Ou você pode pagar em 2 vezes de 2005, ou você paga à vista, você paga R$ 4.000. Aí você já fala assim, né? Quem já vê essa questão, logo fala assim, se eu for pagar aqui 2 vezes de 2005, eu vou pagar, na verdade, vou pagar 4.010, né? Então, eu estou tendo aqui um aumento de R$ 10. Então, compensa mais pagar à vista, né? Que eu vou economizar aí R$ 10. Tudo bem, se não tivesse essa aplicação, seria a melhor forma para você. Só que você pode aplicar esse dinheiro seu no fundo de rendimento aí, né? Em alguma aplicação, que rende 1% ao mês, né? Então, como que a gente faz esses pagamentos parcelados, né? Dá a entrada, né, que no caso aqui vai ser 2005, mais outra parcela com o mês de 2005. Então, durante esse mês aí, até eu efetuar esse pagamento, eu posso deixar ele nesse rendimento. Então, vamos verificar aí quanto que vai ser esse 1% de 2005. Então, verificando, a gente pode fazer a regra de 3 aqui, né? 2005 está para 100%, assim como x está para 1. Então, multiplicando aqui cruzado, nós vamos achar que 2005, né? Dividido por 100, eu volto aqui, ó, duas casas, vai dar R$ 20,05. Então, minha aplicação aí, ó, rendeu R$ 20,05. Se eu fosse pagar a prestação aqui, eu vou ter esse aumento aqui de R$ 10, considerando aqui em comparação com o preço à vista. Só que se eu colocar para render, ele vai render R$ 20,05. Ou seja, eu posso fazer o quê? Eu pego esse rendimento total e vou retirar esse 10 que eu paguei a mais aqui, ó, né? Comparado com o preço à vista. Então, retirando esse 10, eu vou ter o valor aqui, ó, de R$ 10,05. Então, eu tenho, além de pagar esses R$ 10 a mais, eu tenho esse lucro de R$ 10,05, né? Então, com certeza, vai ser mais vantajoso aplicar aí a prazo, né? Porque você pode deixar esse dinheiro que você tem numa aplicação e vai te render aí R$ 10,05. Então, são para situações desse tipo que a matemática financeira ela é bastante útil, né? E em muitas situações do nosso dia a dia. Aí agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a taxa percentual, né? O que é essa taxa percentual? Toda vez que eu falar alguma coisa por cento, né? 5%, 2%, significa que é aquele valor sobre 100. Então, todo essa porcentagem aqui, ela se refere ao valor sobre 100, né? Quando você tem esse modelo, é a mesma coisa de você dizer isso daqui, ó. Beleza. Então, se eu perguntar assim, ó, 25% de 200, né? Como que eu faço? Eu vou pegar esse 25 e multiplicar por 200? Não. Eu tenho que fazer esse 25 sobre 100, né? Que é o valor, que é esse símbolo da porcentagem, ele representa isso daqui, vezes o 200. Aí sim, eu posso fazer a operação e verificar que 25% de 200 é igual a 50. Aqui nós temos um exemplo de 80% de 42, né? O mesmo processo para você encontrar aí essa taxa, né? E 120% de 60, né? Que você pode ter aí um valor também superior a 100%, né? Sem o seu valor referência, mas você pode ter para mais e para menos. Quando você tem para mais, você vai ter um aumento. Quando você tem para menos, vai ser um desconto, né? Vai ser a taxa inferior ao 100%. Como que você faz para calcular, ó, igual tem essa letra D, ó, 30% de 40% de 75%? Então, é uma multiplicação, claro, porque você vai estar retirando aí essas partes, verificando quanto que vale cada uma. Só que, toda vez que eu tiver a porcentagem, eu tenho que colocar esse valor sobre 100. Sempre assim? Sempre. Viu? Então, como que eu faço 30% de 40%? Né? Eu vou pegar e fazer 30 sobre 100, multiplica 40 sobre 100, né? No caso aqui que é de 75 também, eu vou multiplicar. Então, sempre você vai fazer
esse processo. E aí, eu tenho uma dica aqui para vocês. Para facilitar, né? Toda vez que você falar 18% de 50, é a mesma coisa de 50% de 18, né? Então, às vezes você tem lá o 18% de 50, na hora você não lembra, né? Na sua mente. Você pensa assim, mas quanto que é 18% de 50? E você falar 50% de 18 é mais fácil, né? Porque é 9. De cara você já vai e lembra. Então, quando tiver essas situações que às vezes for melhor você fazer essa troca, ela vai te facilitar, você pode fazer, que é a mesma coisa. Então, isso daqui é um macete aí para vocês estarem facilitar os cálculos com porcentagem. Dando sequência, vamos fazer agora um exemplo aí sobre porcentagem. O salário de Felipe é R$ 2.000 por mês e o de Renato corresponde a 85% do salário de Felipe. Qual é o salário de Renato? Né? Serve aqui letra minúscula, mas é maiúsculo e tem esse ponto aqui que saiu, né? Então, qual é o salário de Renato? É 85% do salário de Felipe, que corresponde a R$ 2.000, né? Então, o que eu vou fazer? Regra de 3, pessoal. Regra de 3 é essencial, né? Principalmente na porcentagem, né? Quando a gente trabalhar com matemática financeira, ela resolve muitas questões. Eu sei que esse 2.000 é o total, então ele está para 100%, assim como o salário que eu quero aqui, que é o de Renato, né? Está para 85%. Então, eu faço o que aqui? Eu faço a multiplicação cruzada. Então, eu vou ter o quê? 100x é igual a 2.000 vezes 85. Então, tá aqui, já passei o 100 dividindo, né? Então, aqui passou para cá. Por quê? Porque facilita ó, nos cálculos. Você já pode cortar os dois zeros aqui, que é multiplicação e divisão. Aí, fazer 20 vezes 85 é bem mais fácil também. Porque você já faz, ó, 2 vezes 85, 170, com o zero aqui do 20, R$ 1.700. Então, esse é o salário aí de Renato. 2. João recebeu um aumento de 10% e com isso seu salário chegou a 1.320. O salário de João antes do aumento era igual a... Então, o que acontece aqui? Ó? Ele recebeu um aumento e esse 1.320 ele já corresponde a esse aumento de 10%. Então, eu não posso simplesmente pegar, vou retirar aqui os 10% daqui. Não, aqui já está com esse aumento de 10%. Não quer saber quanto que é 10% desse valor, né? Então, se ele já está com esse aumento de 10%, é como se eu tivesse o 100% mais os 10%, né? O salário dele aconteceu isso daqui. Era o salário 100% e aumentou 10%. Então, no caso aqui, fica quanto? 110%. Então, esse 1.320, ele corresponde a 110%. Se falasse que era um desconto, né, que aqui aumentou, um desconto, aí você ia fazer o quê? Subtrair de 100. E aí, pronto, eu sei que 1.320 corresponde a 110%, que é com aumento, e eu quero saber aí o salário sem esse aumento, então, eu quero saber o 100%. Então, ele está para X. Multiplicação cruzada aqui, eu vou ter 1.320 vezes 100, o 110 estava multiplicando, passou dividindo. Então, eu posso fazer aqui, ó, 1.320 vezes 100 dividido por 110. Então, vou achar aqui, ó, 1.200. Então, antes desse aumento de 10%, o salário aí de João era R$ 1.200. Agora, nós vamos para aumentos e descontos sucessivos. Então, quando a gente tiver mais de um aumento, mais de um desconto, como que a gente vai fazer esse tipo de questões? Aí eu tenho aqui, ó, uma questão da Bunesp, fala assim, ó, se a taxa de inflação de janeiro for de 6% e a de fevereiro for de 5%, então a taxa de inflação no bimestre de janeiro e fevereiro é de... Então eu tenho aí a inflação, né? Você tem que saber que inflação vai ser aumento, então você tem que lembrar disso. Em fevereiro foi 6%, em janeiro foi 6% e em fevereiro foi 5%. Então eu quero saber aí qual foi essa taxa durante esse período, né? Então, deixo essa indagação. Como que a gente vai fazer isso daí? E aí, eu apresento para vocês aqui a formulazinha de aumentos e descontos sucessivos, né? O que acontece? Eu tenho esse VF, que vai ser o seu valor final. Esse V0 vai ser seu valor inicial. E cada valor desse daqui vai ser referente ao desconto ou aumento. Quando eu tiver o sinal positivo, quer dizer que foi o que é aumento, né? Foi acréscimo. Toda vez que o sinal for negativo, ou você precisar
subtrair, você vai chamar de decréscimo ou de desconto. O que acontece aqui? Aqui nós temos duas taxas nessa questão, mas eu coloquei aqui, ó, nós temos N taxas, né? Até enésima taxa. Então, nesse caso aqui, você vai usar de acordo a quantidade que você tiver, né? Se for duas, você coloca duas. Se for três, três, quatro e assim por diante. Então, toda vez que você quer saber um valor no produto, né, atualizado aí com esses aumentos ou descontos, aí você vai aplicar essa fórmula. Você vai pegar esse valor e multiplicar pela. Aí a taxa você soma com 1, você pega 1 menos a taxa. Então, vamos fazer esse exemplo aplicando essa fórmula para ver como é que fica. Ó, aqui não quer saber, não deu valor, né? Como não deu valor, só quer saber a taxa. Então, o que eu vou fazer aqui? Aí, para fazer só a taxa, você utiliza a fórmula, ela é bem parecida, né? Que é da taxa acumulada. Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai pegar só as taxas aqui. Você não pega esses valores, porque a questão ela só quer saber sobre a taxa, não quer saber aí comparação com nenhum outro valor. Então, só multiplicando aqui, eu não vou colocar todos, né? Mas é basicamente isso daí, ó. A taxa é essa fórmula, retirando esse valor inicial e retirando esse valor final, né? Que na verdade a gente só quer a taxa acumulada. Então, como que nós vamos fazer aqui? O que que acontece? Em fevereiro, ele foi de 5%, não sei nem por que saiu aqui, né? Desconfigurou, mas vamos lá. Em fevereiro foi 5%, então é 5 sobre 100, ou no caso aqui 0,5, né? Desceu para cá. Em janeiro foi 6%, então 6 sobre 100, que é 0,6. Como aqui foi inflação, então na hora de fazer aqui com esse 1, eu vou somar mais 1, porque houve aqui um aumento. Então eu pego esse 0,05 mais 1 e eu pego esse 0,06 mais 1. Eu tenho que fazer isso, pessoal, porque nós estamos trabalhando aqui com decimal. Então, para a gente fazer essas operações, a gente vai trabalhar com decimal, né? Que já é dividido aqui, já é a divisão da fração aqui. Então, fazendo aqui esse acumulado, eu já peguei aqui, somei 1 mais 0,05, tá aqui, vezes, né? Que é a fórmula, quando a gente faz a operação com as porcentagens é vezes. E a gente pega 0,06 mais 1, então 1,06. Então, eu pego aqui e vou multiplicar esses valores. Multiplicando eles, eu vou achar 1,113. Aí depois, para me saber qual foi a taxa, aqui no caso aqui, quer saber a taxa, eu vou retirar o 1, né? Eu retiro, porque esse aqui já está com 100%, e a taxa. Como eu só quero a taxa, eu vou retirar esse 1, eu vou achar 0,113, não é isso? E aí, para seguir em decimal, para achar em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, multiplicando por 100 dá duas casas, né? Uma vírgula. Então, vai ficar 11,3%. No caso aí, foi a taxa acumulada. Então, eu não posso pegar simplesmente e somar, né? Não posso pegar e somar. Por quê? Porque eu estou falando em taxas, né? Elas incidem sempre sobre o valor anterior. Então, não posso pegar 6% mais 5% e dizer que o acumulado foi 11%, né? Você vê aqui que teve um aumentinho aqui de 0,3, mas ele é significativo, né? Na porcentagem, qualquer valor, ele vai ser significativo. Então, é sempre multiplicando. Não se esqueçam disso, né? Não é somando, porque sempre vai incidir sobre o valor anterior, né? Então, tem que multiplicar. Então, dando sequência, eu trouxe aqui mais outro exemplo 2. Fala assim, ó, o mercado automobilístico, essa questão, né, referente ao mercado automobilístico. Especialistas no mercado de veículos afirmam que o automóvel 0 km sofre uma depreciação, ela vai ser aí o decréscimo, então vai ser queda de 15% ao ano, nos 3 anos seguintes ao da fabricação, estabilizando-se no patamar inferior nos anos posteriores. Se hoje um veículo ele custa R$ 24 mil, qual será seu valor daqui a 3 anos, considerando as previsões de especialistas? Então, nós temos esse veículo, ele é 24 mil. Em cada ano, ele vai ter uma queda de 15% do valor. O que eu vou fazer? Então, eu tenho aqui em 3 anos em que essa taxa ela cai 15%.
né? Então, cair é subtrair. Então, como que a gente vai fazer? Utilizando essa forma, a fórmula de descontos e aumentos sucessivos, no caso aqui foi descontos, né? O que eu vou fazer? O valor final vai ser igual ao valor inicial, que aqui é o valor inicial do automóvel, que é 24 mil, vezes cada taxa. Como é 15%, vai ser 0,15, não é isso? Dividindo por 100. O que eu faço? Como foi depreciação, foi queda, eu vou pegar o 1 e vou retirar esse 0,15, né? Então, vou achar aí 0,85. O que eu faço? 0,85 vezes 0,85 vezes 0,85. Por quê? Porque são durante 3 anos, né? Então, durante 3 anos, eu vou fazer essa repetição. Como são iguais, a gente pode simplificar e escrever em forma assim de potência para facilitar, fazendo as multiplicações das operações, né? 0,85 ao cubo vai ser 0,614125, né? Que eu não aproximei, porque os valores aqui eles podem dar uma diferença. Multiplicando aqui por 24 mil, nós vamos achar 14.739. Então, esse será aí o valor do veículo daqui 3 anos, segundo essas previsões aí dos especialistas. Mais uma questão. Em uma liquidação, os preços dos artigos de uma loja são reduzidos em 20% do seu valor. Terminada a liquidação e pretendendo voltar aos preços originais, de que porcentagem deve ser acrescido os preços de liquidação? Então, vejam, você comprou lá uma peça que era R$ 100. Se teve desconto de 20%, você pagou R$ 80. E aí, quer voltar novamente para os R$ 100, né? Então, o que vai acontecer? Eu preciso acrescentar que porcentagem para voltar? Eu não posso acrescentar 20%, porque se eu acrescentar 20%, eu não vou estar falando 20% de 100, vou estar falando 20% de 80, né? Então, eu não posso acrescentar. Então, vamos verificar aí como que a gente pode estar fazendo essa questão. Ó, o acumulado aí, ele tem que ser o seu 100%. Então, é como se fosse o 1, né? É como não, é o 1, porque a gente vai trabalhar com decimal. Então, eu coloquei aqui o acumulado, vai ter que ser 1. E aí, nós vamos trabalhar aqui com duas taxas, que são 2 meses, né? Primeiro vai reduzir, então tinha 1 e reduziu 20%. E aí, depois eu quero saber o que vai acontecer aqui, ó. Né? Eu vou ter que acrescentar quanto aí. Então, vamos chamar aqui de x. Vamos chamar isso aqui de x. Então, vai ficar 1 igual a 0,8 vezes x, que é a mesma coisa que x igual a 1, dividido por 0,8, que é 1,25. Tenho que retirar o 1, né? Porque ele está somado aqui, já está embutido. Retirando, vou achar 0,25, que é 25%. Então, se você fizer 25% de 80, você vai achar justamente o 100, que é os valores que tem que voltar à mercadoria. Então, vocês têm que tomar sempre cuidado com a porcentagem, né? Tá atentos. Dá para fazer por regra de três? Dava também, né? Você descobrir aí quanto que correspondia 20. Vou até fazer um esqueminha aqui para vocês. Colocar assim, R$ 80 está para 100%, né? E aí, 20 estaria para que porcentagem, né? R$ 20, que é o que tem que aumentar. Aí você também acharia esse mesmo 25%. Então, são fórmulas aí que vocês podem estar verificando melhor para vocês. Vamos agora para lucro e prejuízo. Então, tá aqui uma gangorrinha, né? Financeira. E o lucro, ele é dado por PV menos PC. O que é esse PV? PV é o preço de venda e PC é o preço de custo, né? Então, se aí o preço de venda for maior do que o preço de custo, você vai ter um lucro. Agora, se o preço de custo ele for maior do que o preço de venda, você vai ter um prejuízo, né? Então, é assim que ocorre. L maior que zero, né? Vai ser lucro, L menor que zero, prejuízo. Se L é igual a zero, né? Não houve nem lucro e nem prejuízo. Exemplo 1. Um produto tem um preço de 160, olha, falando já 1.600, 160 e é vendido por R$ 200. Calcule a porcentagem do lucro sobre o preço de custo e sobre o preço de venda. Então, o custo dele, então, esse daqui
é o PC e é vendido, então esse daqui é o nosso PV. O que é que a gente faz? 200 menos 160, houve um lucro aí de R$ 40. Aí eu quero saber a porcentagem do lucro sobre o preço de custo, né? PC e sobre o PV. Para saber, para fazer isso daí, você pode fazer uma regra de 3 ou pode simplificar de uma maneira mais fácil. Você coloca o lucro sobre o preço de custo, né? Você vai pegar esse 40 e dividir por 160, então você acha aí que foi 25%. Se fazer regra de 3 também dá certo, pessoal, dá, né? Dá porque você coloca 160 está para 100%, assim como 40 está para X, então você acha também. E para fazer sobre o preço de venda, o mesmo processo, 40, o lucro, dividido por 200, 0,2, 20%. Por regra de 3 também dá certo, tá? Você vai lá e faz, ó, 200 está para 100%, assim como 40 está para X. Aí você acha a porcentagem também. Regra de 3 é tudo. Exemplo 2. Um relógio antigo foi vendido por R$ 10.000 com prejuízo de 20% sobre o preço de compra. Por quanto o relógio havia sido comprado? Então, vendeu por esses R$ 10.000 já com prejuízo de 20% sobre o preço de compra, né? Então, isso daqui já houve prejuízo. Então, é como se esses 10.000, eles correspondem a 80%, né? Porque você já teve esse prejuízo. Prejuízo é o quê? Diminuir a queda. Então, tirou do 100, é o seu 80%. Aí quer saber aí, ó, quanto havia sido comprado? Então, qual era o 100% aí desse valor? Então, 100 está para X. Porcentagem embaixo de porcentagem, reais embaixo de reais. Fazendo aí, multiplicação aqui cruzada, nós vamos achar que 10.000 vezes 100 dividido por 80 é 12.500. Então, antes aí, o relógio havia sido comprado por R$ 12.500. Aqui estão as referências da nossa aula de hoje, né, utilizada. Agradeço a participação de vocês e até a próxima aula, pessoal.